Meu nome é Ricardo Guise Corniglion, eu sou formado em Relações Internacionais na graduação e no mestrado, com doutorado em Geografia pela PUC Minas. Atualmente sou professor da PUC Minas já tem 17 anos e coordeno o curso de Administração na PUC Minas São Gabriel. É importante a gente discutir a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, porque isso vai ter um impacto grande não só no país, mas principalmente no mundo inteiro e terá consequências também para o Brasil nas suas relações bilaterais e, em particular, para os brasileiros também. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais esse tema nesse debate. Sou Oswaldo Dion, estudei na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em Ciência Política, doutor em Relações Internacionais, especialista em Segurança Internacional e Teoria de Relações Internacionais. Esse debate é muito oportuno porque nós vamos estar discutindo a eleição de um presidente que vem em uma eleição diferente daquela que os americanos costumam ter, porque a despeito de ter sido eleito por um grande partido, que é o Partido Republicano, foi eleito contra tanto o establishment interno do partido, contra também os mais importantes atores internacionais que viam na eleição de Hillary Clinton a continuidade do sistema político dos Estados Unidos. Há muitas repercussões dessa eleição, há implicações claríssimas para o Brasil e para a América Latina, e é por isso que eu estou aqui. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! O que para muitos parecia impossível aconteceu nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O republicano Donald Trump surpreendeu e contrariou pesquisas e previsões, derrotando Hillary Clinton na disputa eleitoral. Trump será o 45º presidente dos Estados Unidos a partir de janeiro de 2017. Como a vitória de Donald Trump pode afetar a sua vida, o Brasil e a América Latina? Senhores, pessimistas, indiferentes com relação à eleição desse sujeito que é cheio de controvérsias. Professor Ricardo, professor Oswaldo, bem-vindos. Pessimistas ou não? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite. É muito difícil para um acadêmico, em especial tendo em vista uma série de situações que aconteceram ao longo dessa campanha presidencial nos Estados Unidos, não ter uma visão algo pessimista. Não apenas pelo nível da campanha e pela disputa que aconteceu entre Hillary e também Trump, mas também pelas repercussões da eleição de Trump, as dificuldades, né, tendo em vista as nomeações ou as indicações do futuro presidente Trump para várias áreas estratégicas, tanto para a área da segurança, quanto para a área da justiça, assuntos também ligados, né, à política externa dos Estados Unidos. Então, todas essas considerações, sejam elas de caráter doméstico ou eventualmente também no plano internacional, fazem com que os acadêmicos fiquem realmente com o pé atrás, frente às várias dificuldades, porque foi uma campanha em que os grandes temas foram ligados a uma espécie de negação de tudo aquilo que é uma espécie de marcha civilizatória que os Estados Unidos construíram ao longo do tempo. Eles construíram um belo Estado, um Estado que buscou, frente a várias dificuldades na sua sociedade, né, blindar as oscilações momentâneas, fruto de injunções políticas, né, em função do calor das disputas várias que aconteceram ao longo do tempo. Eles tentaram blindar o isolacionismo, as dificuldades, as limitações de poder entender o mundo, de compreender a relação dos Estados Unidos com a Europa, com a Ásia, com outros lugares do mundo, em especial com a América Latina. Foi uma eleição em que, por exemplo, todos aqueles que migraram para os Estados Unidos passaram momentos muito difíceis. A situação das mulheres também nos Estados Unidos é hoje uma situação muito difícil.
em função dos vários conteúdos da campanha Trump que demonstravam, né, toda a misoginia que aparece na candidatura dele, da mesma forma também que islâmicos e outros que professam religiões que são diferentes daquelas tradicionais dos Estados Unidos. Então, não foi exatamente uma campanha positiva. Desde o início, nas primárias, desde o início, nas convenções, sejam elas republicana ou democrata, nós observamos muitas dificuldades. Professor Ricardo, pessimista? Olha, eu acho que o Oswaldo colocou muito bem o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Estou relativamente pessimista, mas e principalmente porque parece que quando o Trump organiza o gabinete dele, parece que ele realmente vai cumprir muitas das coisas que ele prometeu. Daí a nossa preocupação, né? É interessante a gente comentar que a nação americana ela foi construída em cima de valores muito nobres. Os valores dos direitos humanos, da liberdade de imprensa, do respeito aos direitos individuais das pessoas, independentemente de cor, raça, opção religiosa, opção sexual. E o que nós vimos na campanha agora foi exatamente a negação disso por parte da campanha do Trump. E, obviamente, que a eleição dele já teve um simbolismo muito grande de que esses valores eles podem ser minados nas suas bases e de repente, é uma tentativa de refundar a nação americana. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma tendência da desvalorização desses valores daqui para frente, nos 4 anos do governo dele. Você vê que em 2 semanas depois que ele foi eleito, foram constatados 700 casos de crimes de ódio nos Estados Unidos. Desde o cara que pinta uma suástica na parede de uma escola até aquele rapaz que xinga um muçulmano ou xinga um imigrante. 700 em 2 semanas. E parece que era coisa assim de 5 mil em um ano. Agora, então, professor Ricardo, professor Oswaldo, não faltou um valor, professor Ricardo, assim, que é muito colocado para os americanos? Que é o sujeito que vence pelo comércio, pelo trabalho, ele pega uma herança, que era uma herança considerável, mas ele transforma essa herança num grande poder, é um grande midiático, Donald Trump. A gente também não tem esse valor, e esse valor acabou se perdendo, bebê de Rosemary nessa história, um indivíduo que é o anti-loser, né? Aquele cara perdedor americano, mas o Trump é evidentemente o contrário disso. Não foi um tiro no pé? Eu acho que você resumiu bem. O Trump ele é uma contradição em pessoa. Se, por um lado, ele é um vitorioso, ele não representa necessariamente aquela oportunidade que os americanos têm de... Por que os Estados Unidos são considerados o país da oportunidade? Porque o cara pobre, ele pode virar presidente multinacional. Isso é muito comum lá, né? E ele, na verdade, ele já nasceu rico. Então, existe uma contradição aí. O self-made man do Trump é relativo, né? Porque ele já nasceu em berço de ouro. Mas ele avançou, sem dúvida nenhuma. Ele é um empresário de sucesso, embora tenha tido algumas falências. Vamos ver a questão familiar. Existe, né, aquela questão familiar americana tradicional, em que ele tem 2 divórcios no currículo. Ele está com a 3ª esposa. Embora você olhe para a família dele, pareça ser uma típica família americana, brancos, loiros, etc., altos, aquela, né? Mas ele não vem daquela linhagem, vamos dizer, tradicional, que o cara casa uma vez só. Não, ele vem são 3 famílias diferentes, são 3 esposas. De uma religião protestante. Exatamente. Então, ele é uma contradição. E olha que interessante, na campanha dele, ele é anti-globalização e anti-livre comércio. Quer dizer, um discurso que se aproxima da esquerda da América Latina. Mas ele não é de esquerda, é claro que não. Então, assim, ele é uma contradição, eu acho que, na minha opinião, em todos os sentidos. No sentido econômico, no sentido familiar, no sentido das ideias. É uma coisa impressionante. Professor Oswaldo, como que é pensar esse rumo em que se consolida? Nós estamos falando semanas depois da eleição, onde, por exemplo, no meio dessa última semana de novembro, ele nomeia o senador, um político, Price, que a vida inteira, nos últimos 4, 5 anos, tem lutado para que o Obama não colocasse o Obamacare, que é o SUS, um sistema mais justo de saúde, estou resumindo, americano. Ele está colocando em prática aquilo que, de fato, as pessoas tinham medo? A gente tem que ter medo daquele telefonezinho vermelhinho lá no Salão Oval? Esse cara vai colocar o botãozinho nas ogivas nucleares? O importante é o seguinte, quer dizer, há muitas teorias, né, não só nas ciências sociais, mas fora delas também,
que dizem que a cadeira socializa, não é? Todo presidente dos Estados Unidos, ao sentar na cadeira, na Casa Branca, ele tem um conjunto bastante grande de limitações. Não só as limitações do legislativo, mas também do judiciário, mas em especial da quantidade de assessores e personalidades que continuam ao longo do tempo. Alguns deles são especialistas em política de educação, de saúde, comércio. Muitos têm uma experiência internacional importante, participaram de outros governos. Foi assim, inclusive, no governo Obama, né? Obama teve em muitas ocasiões a oportunidade de poder falar para públicos diferentes e toda a expectativa é de que ele pudesse alterar o rumo da política externa, por exemplo, dos Estados Unidos, ou, eventualmente, ter um foco mais claro na população progressivamente mais pobre nos Estados Unidos. Nenhuma coisa nem outra, não é? A despeito de que alguns avanços foram feitos do ponto de vista doméstico, há muitas limitações institucionais. Ele enfrentou um Congresso majoritariamente republicano, que o bloqueou várias vezes de poder fazer com que os gastos públicos pudessem significar essa alteração da maneira pela qual ele ganhou 2 eleições nos Estados Unidos. Na área de política externa, então, é algo mais sério ainda. Ele esteve no Cairo e discutindo uma mudança profunda da política externa, no intuito de poder fazer com que os Estados Unidos dessem condições para a criação de um Estado palestino. Esse Estado não foi criado, da mesma forma também que ele iria mudar as relações com o mundo árabe. O que nós tivemos oportunidade de observar ao longo dos 2 mandatos Obama foi a Primavera Árabe, que retirou políticos tradicionais e colocou no seu lugar outros tipos de políticos, muitas vezes mais autoritários, restringindo as liberdades e gerando uma situação para aumento, inclusive, das correntes que levaram a tantas dificuldades que nós estamos vendo hoje. Então, a cadeira, tanto ela socializa Obama, quanto também pode socializar Trump. Mas há movimentos nesses últimos períodos, depois das eleições, que mostram que, mesmo que ele possa ter, né, ou sofrer esse processo, as nomeações ou as indicações que ele fez, por exemplo, se a gente observa aqueles que estarão ao lado dele, nós observamos, por exemplo, pessoas que construíram sites racistas, sites que dizem respeito, por exemplo, àquilo que tem a ver com a ideia de uma espécie de superioridade branca. Nós observamos, por exemplo, aqueles que trabalharam na perspectiva da islamofobia, aquele que foi indicado, por exemplo, né, que é um general de 3 estrelas reformado, ele apresenta esse tipo de lógica. Vamos então, isso pode significar claramente de que ele está estreitando as margens da socialização que a cadeira traz. Vamos estender isso aqui no segundo bloco e buscar um pouco desse novo cenário internacional. Vamos para um breve intervalo. Política mexe com o preço do pão e com o preço da sola do seu sapato. Até daqui a pouco.